Só um momentinho pelo Instagram também, tá? Mas eu vou estar me direcionando mais para essa câmera aqui do YouTube. Então, quero perguntar para vocês aí que já começaram a entrar, se vocês estão aí conseguindo me ouvir, tá? Me ouvindo perfeitamente, a imagem tá legal, tá tudo tranquilo? Olá, gente, boa noite. Estou aqui falando com vocês, né? Eu estou aqui ao vivo pelo YouTube e aqui no Instagram. Eu vou estar me direcionando a vocês dois, vou tentar aqui me dividir. E eu espero hoje conseguir, assim, agregar na vida de vocês de alguma forma. Se as meninas daqui quiserem migrar para o YouTube também, tá ok, tá? Coloquei o link aqui no Instagram. E é isso. Enquanto a gente não inicia, que eu vou dar uns minutinhos de tolerância, eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem dúvidas, eu disponibilizei a live de ontem, né? A live de ontem que eu fiz. Eu acabei colocando aqui no Instagram, disponibilizei para ficar salva. E aí, para vocês conseguirem assistir, quem não conseguiu ontem. Então, não sei se vocês conseguiram assistir, espero que tenham conseguido. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto que a gente conversou ontem, é o momento de vocês perguntarem, né? Aproveitar esse tempinho que a gente está aqui podendo conversar antes de iniciar de fato ao assunto de hoje. O tema de hoje é consulta estética e qual a sua importância na hora de elaborar os tratamentos. Eu coloquei de skincare, só que se a gente pensar no macro, vai ser também de consultório. Então, como a consulta ela vai ser fundamental para a gente conseguir elaborar esse plano de tratamento, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, se vocês tiverem dúvidas, é o momento de mandar, tá? Vocês conseguiram assistir ontem? Mandem aqui, interajam comigo, coloquem corações, tá? Gente, quero hoje interação, viu? Ontem fiquei falando aqui sozinha. No finalzinho chegam as meninas para falar comigo. Então, eu quero vocês aqui conversando. Me contem aí, conseguiram assistir ontem? Conseguiu ontem acompanhar a transmissão? Ou conseguiu assistir hoje? Ficou até extensa, eu tinha colocado em média para a gente estar conversando 1 hora e acabou que eu terminei já quase 2 horas de relógio conversando, né? Porque eu me empolgo. E aí é isso, eu quero que vocês comecem a interagir. Enquanto isso, vou fazer uma breve revisãozinha sobre o que a gente conversou ontem, né? O tema de ontem foi justamente cosmetologia e como a cosmetologia ela é fundamental para que a gente tenha esse trabalho na estética, né? E aí, ontem eu conversei um pouquinho com vocês sobre os cosméticos, sobre a resolução segundo a Anvisa, o que é que eles preconizam como um cosmético. Então, produtos de higiene pessoal, pasta de dente, perfume, sabonete, shampoo, tudo isso é caracterizado como cosmético segundo a Anvisa. E segundo a Anvisa, os cosméticos eles não podem alterar a característica da pele, ou seja, não pode mudar a estrutura e funcionamento. Só que a gente sabe que a gente está muito além disso atualmente, né? Quando a gente hoje fala em trabalhar com a cosmetologia, a gente está muito além. A tecnologia que a gente trabalha hoje consegue sim melhorar o funcionamento da pele, recuperar a integridade desse tecido. Falei para vocês também sobre os principais componentes aí dos cosméticos, os tensoativos, os tipos de água que a gente tem no mercado, os emulsionantes, as fragrâncias, os corantes. Abordei um pouquinho aí
sobre todo esse assunto ontem, quais as principais características. E eu quero saber quem conseguiu aí aprender alguma coisa, né, gente? Que o intuito de verdade é esse, fazer vocês conseguirem pensar um pouquinho fora da caixa. E ontem também eu trouxe uma coisa que foi bem importante, que foi tendência de verdade em relação ao mercado, ao cenário da cosmetologia. Que apesar de, quando eu iniciei, quando eu me voltei para esse mercado, praticamente não existiam ainda pessoas trabalhando com isso. Hoje a gente já tem pessoas trabalhando com isso, porém é um mercado que aí está muito a desfrutar. E a tendência de crescimento do mercado dos cosméticos, da cosmetologia como um todo, é algo crescente, é algo que não vai parar. Desde a pandemia, que as pessoas se voltaram a cuidar mais de si e entenderam que a cosmetologia ela é fundamental nesse aspecto, porque quando a gente fala em tratamentos estéticos com ênfase em cosmetologia, eu não estou falando apenas de pegar um produto e passar na minha pele. Não, as pessoas se enganam muito. Quando faz uma consulta estética, quando as pessoas vêm fazer uma consulta estética comigo no meu consultório, a gente vai analisar todo o histórico daquele organismo, todo o histórico clínico de saúde, como que está o funcionamento desse intestino, como que está a alimentação desse paciente. Então, eu vou realmente investigar a vida desse paciente para conseguir ter um resultado na minha pele. Então, quando a gente fala em cosmetologia, a gente está falando em cosméticos que têm um poder de transformação nessa pele, sim. Só que a gente também está falando sobre mudanças de hábito que vão refletir na saúde dessa pele. Afinal de contas, a nossa pele, ela é um marcador, ela é um sensor aí de tudo, tanto internamente quanto externamente. Então, tudo que a gente consegue visualizar que chegou na pele é porque está desequilibrado algum órgão, é porque está desequilibrado algum sistema, é porque a gente precisa dar atenção ao que é gatilho para estar refletindo naquela pele. Então, foi um pouquinho sobre isso que eu quis trazer para vocês, né? Gente, boa noite, me deem boa noite, vão entrando, vão dando boa noite, vão se identificando. Eu quero que vocês interajam comigo, tá? Me perguntem, tirem dúvidas. Eu espero que seja um momento, assim, como eu falei para vocês, um momento de troca de experiências. Eu quero passar um pouco do que eu sei e eu quero absorver conhecimento, né? A experiência de vocês também. Então, é isso. Basicamente, ontem a gente falou um pouquinho sobre o princípio da cosmetologia, sobre os nicknames, né, que são as substâncias, é a nomenclatura dessas substâncias que é padronizada internacionalmente para que a gente saiba com que substância a gente está trabalhando, quais são as substâncias que tem ali dentro daquele cosmético. Falei para vocês que esses nicknames, eles geralmente seguem uma ordem, então a gente encontra em maior quantidade eles logo no início, e os que estão lá no final é o que geralmente tem menor quantidade. Isso não é uma coisa, não é uma regra, não é uma resolução, porém é o que a maioria das pessoas seguem, né? Aqui, a Anvisa, ela segue muito o FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, então a gente segue o mesmo padrão. E é uma coisa que a gente precisa sempre estar antenado, tá? A Anvisa aqui, ela segue todos os padrões ali do FDA. Gente, meninas aqui do Insta, tá? Eu tô aqui ao vivo no Insta e tô ao vivo no YouTube. Coloquei aqui nos stories o link para ir para o YouTube. Então, quem quiser migrar, tô aqui, tô cá. Só vocês vão me ver de ângulos diferentes. E então, iniciando o assunto de hoje, né? Eu acho que eu vou dar uns 3 minutinhos ali só de tempo, para 2 minutinhos agora, para ser a mesma coisa de ontem. Mas aí eu já vou começando a falar, fazendo a revisão de ontem e entrando no assunto de hoje, né? Ontem eu falei também sobre a diferença, as principais diferenças de um cosmético industrializado
e de um cosmético manipulado. Quais são as principais diferenças entre eles? E eu citei para vocês ali algumas diferenças. Por exemplo, os cosméticos industrializados, a gente geralmente tem um valor final. Quando eu falo geralmente, porque assim, se a gente colocar na balança, quando a gente vai fazer essa comparação de um cosmético que tem a mesma entrega, a mesma eficácia. Então, às vezes, o industrializado ele acaba sendo mais caro por conta dos próprios custos, né? Com a indústria mesmo e com questão de impostos, que as indústrias elas pagam muito mais tributos do que uma farmácia de manipulação. Então, obviamente, isso tem um impacto no preço, no valor final ali daquele produto. Os industrializados, o prazo de validade é melhor, os industrializados, do que nos manipulados. A gente tem nos industrializados ali 2 anos, nos manipulados a gente tem ali um prazo de validade de 3 meses, 6 meses, assim, é o máximo. Os industrializados, a gente tem a possibilidade de trabalhar com essa personalização, né? Porque como a gente vai desenvolver uma formulação do zero, escolhendo cada princípio ativo que vai compor ali aquela formulação, escolhendo qual é a base que a gente vai colocar esse produto, escolhendo o pH final, escolhendo se vai ou não fragrância, podendo escolher a fragrância que a gente quer, podendo saber em questão dos conservantes, que é mais brando do que um produto industrial. E os produtos industrializados, a gente não consegue muito brincar com isso, né? A gente não consegue ter esse controle porque já vem pronto. O que a gente pode é se adequar e pesquisar dentro do mercado, da indústria, o que é que mais contempla as necessidades que a gente quer, né? E em questão de qual é o melhor, não existe, tá, gente? Quando a gente fala, eu acho, apesar de ser uma pessoa que sou meio assim, né, 8 ou 80, eu acho que não existe o que é melhor. Mas a gente tem que analisar o que é melhor dentro do cenário que eu vivo. O que é melhor dentro do cenário que eu vivo. E aí a gente precisa analisar questão de frete, questão de custos, quanto que vai custar aquele produto, questão de validade, questão de rotatividade da clínica. Tudo isso a gente precisa analisar e ver o que é que vai ser mais viável. E agora já encerrei, já dei o tempinho, tá? Vocês vão entrando aí à medida do possível. E aí, ontem eu coloquei como a gente poderia fazer isso na prática e coloquei um questionamento final, né? Fechei com um questionamento final. Como a consulta estética ela poderia ser fundamental para ajudar nessa escolha do home care, né? Como que a cosmetologia ela entra, como a consulta estética vai ser parâmetro para a cosmetologia. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o tema de hoje é como a consulta estética pode ser fundamental para escolher o skincare. Qual é o papel que a consulta estética desempenha? E aí eu trouxe para vocês agora um pouco de como eu faço, né? Depois de tantos anos aí de experiência e de vendo, de ajustando o que é melhor para mim, o que é que mais se encaixa dentro da minha prática clínica, o que é melhor, o que é melhor. Então, a consulta estética, gente, antes era chamada de avaliação, né? A gente ouvia muito falar avaliação estética, praticamente todas as clínicas ofereciam, era uma consulta, era uma avaliação, na verdade, que era bem rápida, às vezes nem existia, era só preencher o nome do paciente ali. Às vezes, a maioria das clínicas, inclusive, é uma prática que até hoje a gente consegue ver. Elas entregam para o paciente preencher a própria ficha de anamnese. Ontem eu até falei um pouco sobre isso, que isso é uma loucura. Primeiro, porque eu acho super terrível mesmo a gente não conseguir
ter a decência de chegar e sentar com o paciente para preencher uma ficha de uma coisa que diz respeito a ele, à saúde dele, ao histórico dele, aos hábitos dele. Eu acho até uma falta de respeito da parte de profissional que atua dessa forma. E segundo, porque, gente, para analisar comigo. Tem paciente que não faz a mínima ideia do que está ali escrito naquela consulta. Tem paciente que ele não vai entender a pergunta que está sendo feita ali. Então, assim, não adianta a gente pensar que o paciente vai conseguir colocar respostas que serão totalmente fidedignas à realidade. E mais, tem coisas na ficha de anamnese, tem coisas na consulta que é um pouco desconfortante para o paciente falar. Então, a gente precisa ter jeito, a gente precisa desenvolver uma forma de abordar com ele esse conteúdo, de forma que não dê vergonha, de forma a explicar a ele o que é que a gente está querendo perguntar e como aquela informação vai ser relevante no tratamento. Então, assim, várias vezes já aconteceu de eu perguntar coisas na ficha de anamnese e o paciente falar que não, e aí outra pergunta gatilho que eu faço, ele acaba me respondendo que sim, que é a mesma resposta da outra pergunta. Então, assim, não adianta a gente esperar que o paciente ele vai conseguir resolver tudo, porque ele não vai. Eu acho loucura você dar uma ficha de anamnese para o paciente preencher. Mas, enfim, essa avaliação que antes era feita dessa forma, de qualquer forma, quando chegou na pandemia, que a gente teve esse cenário, né, de ficar presa, ter que parar de trabalhar, enfim, algumas meninas logo no início começaram com o cenário da consulta estética online. E para que você fosse fazer uma consulta estética online, você ia precisar pensar fora da caixinha. Porque como que eu vou avaliar uma pele sem ver? Né? Como eu vou elaborar um plano de tratamento, um cosmético para uma pele que eu não estou vendo, que eu não estou fazendo exame palpatório, não estou fazendo exame visual. Eu vou depender do que eu vou ver na foto, eu vou depender do que o meu paciente vai me relatar. Então, eu preciso encontrar uma forma de fazer esse paciente me dar as informações que eu quero e que essas informações elas façam sentido, certo? Eu preciso ter perguntas-chave que vão direcionar o meu tratamento. Então, essa nova abordagem, essa nova forma de abordagem que aconteceu na pandemia e que veio se estendendo aí de lá para cá, graças a Deus, é uma abordagem que não tem como mais retroceder. Foi uma forma que a gente entendeu que dava certo trabalhar no online e no presencial. Porque se no online estava dando certo, imagina o resultado que eu teria no presencial. Entende? Então, foi uma coisa assim que radicalmente mudou o pensamento, a forma, a abordagem clínica de você realizar uma consulta estética. E quando a gente muda, para a gente mudar, é uma coisa que é bem difícil, né? Não é fácil a gente conseguir mudar uma prática que a gente vem fazendo ali ao longo de anos, fazendo daquela mesma forma. E para que isso acontecesse, a gente teve que investir. Eu mesmo investi em cursos, eu investi em dedicar meu tempo para fazer uma nova forma de fazer essa consulta dar certo. A gente teve uma série de investimentos. E tudo isso é gasto. E fora o tempo, porque assim, quando a gente. Hoje eu digo para vocês, baseado na minha prática clínica. Quando eu faço uma consulta estética, a minha consulta estética ela não dura menos de 1 hora de relógio. Então, assim, eu vou ter uma consulta que vai durar de 1 hora a 1 hora e meia, sendo que eu já tive paciente, já tive vezes de durar muito mais. E também, após esse paciente ir embora, eu vou dedicar um tempo que vai ser mais ou menos 1 hora também de relógio ali para parar, sentar, analisar todas as informações que eu tive ali naquela consulta e fazer ali
o planejamento, tanto do tratamento, seja ele em cabine, quanto do tratamento skincare que eu vou passar para esse paciente. E mais, como eu trabalho com cosméticos manipulados, eu vou elaborar fórmula por fórmula que esse paciente vai usar em casa. Então, imagine vocês o tempo que a gente gasta para fazer isso. O tempo de investimento para estar buscando novos ativos, para estar abrindo lâminas de ativo, entendendo o mecanismo de ação, entendendo por que aquele ativo é melhor na pele do paciente, mandando o orçamento para a farmácia, esperando a farmácia responder. Às vezes a farmácia não tem aquele ativo, a gente vai ter que parar, voltar, olhar tudo de novo. Gente, é um tempo e é um trabalho absurdo. Então, muito obrigada, muito obrigada. Boa noite aí, viu, gente? Vocês que estão entrando. Qualquer dúvida, vão deixando aí nos comentários para que eu consiga, sempre que eu puder, parar e responder. Então, nada mais justo do que essa avaliação, que era chamada de avaliação, e, portanto, ela sempre era oferecida de forma gratuita, porque era uma coisa que não se fazia muito investimento e muito menos a gente tinha gastos. Gasto com tempo, gasto com conhecimento, não existia de verdade. E hoje, quando a gente traz o cenário da consulta estética, nada mais justo do que a gente cobrar, porque é um trabalho absurdo. E assim, às vezes, tem muito paciente que é curioso, que é entusiasta. Então, assim, às vezes queria marcar para fazer uma consulta, ia no consultório, você tem uma infraestrutura ali que você tem que bancar, que você tem que manter. Ou pior, pessoas que trabalham pagando porcentagem para outras clínicas, e você tinha um gasto ali, pagava por hora, fora a questão de locomoção, seu tempo e tudo, para o paciente simplesmente dizer para você que ele não vai fechar com você o tratamento. Então, assim, se não vai fechar, bacana, mas a consulta já pagou, já cobrou, já foi, é um serviço que a gente oferece. Então, nada mais justo do que a gente cobrar por ela, tá? E a consulta, ela justamente aponta esse caminho que a gente vai precisar seguir para elaborar esses planos de tratamento. E quando eu falo plano de tratamento, gente, tanto é skincare como em cabine, certo? Eu coloquei como tema skincare porque quando a gente fala em cosméticos manipulados, automaticamente vem na cabeça da gente os lindinhos, os magníficos, né? Deixei até aqui 2 separadinhos para vocês verem. Meus babyzinhos lindos. Então, a gente já pensa em um produto cosmético focado para home care. Mas, assim, existem produtos que a gente utiliza em consultório que também podem ser manipulados. E aí, a consulta, ela é o que vai dar esse norte. Quando a gente para analisar como a gente vai fazer essa consulta, como a gente vai proceder, né? Eu não sei vocês, mas geralmente eu tinha um pouco de dificuldade na hora de fazer uma consulta estética assertiva, na hora de saber o impacto que essa consulta ia ter no meu tratamento. Então, hoje, depois de beber de várias fontes, de testar, de fazer experiências e de ver o que cabe na minha realidade, hoje eu sigo uma metodologia. Hoje a minha consulta, ela vai ser dividida em 3 momentos. Para, gente, olha, isso aqui é ouro que eu estou entregando para vocês, viu? Hoje minha consulta estética, ela é dividida em 3 momentos. Ela é dividida na pré-consulta, ela é dividida na consulta e ela é dividida no pós-consulta. E por que hoje eu optei por fazer dessa forma? Porque eu queria padronizar. Então, eu fazendo esses 3 momentos, eu sei que se o meu paciente não está na etapa da pré-consulta, ele vai estar na etapa da consulta, ele vai estar na etapa da pós-consulta. Eu consegui padronizar, então todo paciente vai ser tratado da mesma forma. E como que acontece, né, esses três momentos que eu acabo dividindo aí. A pré-consulta, ela é uma apresentação. É aquele momento que o paciente entrou em contato com você. Então, assim, o paciente entrou em contato.
O paciente mostrou interesse em fazer tratamento com você. Óbvio que aquele primeiro contato, aquele contato prévio, eu respondo rapidamente. Ah, não, eu quero fazer um tratamento, eu quero saber o que é que tem na minha pele, eu quero começar a tratar. Pronto. Geralmente, eu recebo esse tipo de mensagem porque são pessoas que já me acompanham na rede social, então já entende que eu trabalho dessa forma, primeiro a consulta, depois tratamento. Mas eu também recebo mensagens do tipo: quero fazer uma limpeza de pele, quero marcar uma limpeza de pele, quero marcar um peeling. E aí eu explico para essa pessoa a minha metodologia de trabalho, que primeiro eu faço a consulta, a partir da consulta é que eu vou direcionar o tratamento do paciente. Porque se a gente parar para analisar, é até uma loucura, né? Imagina, nós somos profissionais da saúde estética. Nós estudamos. Eu digo, por exemplo, minha vida profissional, ela foi resumida em... Eu comecei o técnico, não terminei, porque eu passei na graduação, era uma bolsa, eu tive que ir imediatamente. Então, eu comecei o técnico, fiz 1 ano de curso técnico, fiz graduação, fiz vários cursos livres. Eu até tenho que parar para olhar meus certificados. Quantos certificados eu tenho? Que eu coloco assim, mas é um chute. Mas eu sei que eu já tenho muito mais do que isso. Fiz vários investimentos. Fiz a minha pós-graduação para conseguir hoje me tornar uma profissional da área da saúde estética com experiência. Então, imagina vocês, eu que tenho capacidade de dizer para o paciente o que é que a pele dele precisa, qual é a forma que a gente vai conduzir aquele tratamento, eu não vou falar. Agora, o meu paciente vai chegar para mim e dizer o que ele quer fazer na pele dele. O meu paciente vai chegar para mim dizendo: olha, eu quero que você faça isso na minha pele. Ué, mas quem estudou? Quem que é o profissional? Quem é o profissional habilitado que estudou ali para oferecer aquele serviço? Não sou eu. Então, o correto não seria eu dizer para o paciente o que é que precisa ser feito na pele dele, como eu vou proceder, qual vai ser o plano de tratamento? É até lógico, né? Imagina você faz uma consulta com um nutricionista e você vai chegar para o nutricionista e vai dizer: olha, eu quero que minha dieta seja assim, 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 assim. Para que você foi? Se você já sabia como você queria uma dieta, se você já sabia fazer a sua dieta, você não precisava fazer o acompanhamento com o profissional, né? Já que você não precisa do que o profissional tem de conhecimento, não precisa ir para o profissional. Faz em casa, faz sozinho. Se a gente se dispõe a fazer um tratamento com um profissional, a gente precisa entender o porquê que aquele profissional vai direcionar aquele tipo de tratamento. E é isso que hoje a gente faz na consulta. A gente literalmente conseguiu dizer para o paciente: olha, eu entendo que você sempre fez assim, eu entendo que você acha que a sua pele é desse jeito e precisa disso, porém, quem vai determinar como será feito serei eu. Eu estudei para isso, eu estudo para isso, eu me aperfeiçoo para isso, eu invisto diariamente nisso para oferecer os melhores tratamentos e serviços para os meus pacientes. Então, eu vou dizer o que é que a gente vai fazer. Entende? Então, na pré-consulta, a gente já até separa ali o joio do trigo, né? Na pré-consulta, aquele paciente entusiasta, aquele paciente curioso, que não quer fazer tratamento, que não quer entender de fato o que é que a pele dele precisa para melhorar. Quando você fala que você oferece uma consulta e que essa consulta ela é paga, o paciente ele já nem quero. Não vou fazer, eu só queria ir lá mesmo ver como que é o consultório dela, eu só queria ir lá mesmo tomar um cafezinho, um cappuccino, eu só queria ir lá preencher o tempo da minha agenda, ou de repente até querer ir lá ver como poderia ser feito um tratamento, mas eu nem ia fazer. Então, quando você já coloca um valor nessa consulta, você já separa o paciente entusiasta de um paciente que ele quer de verdade tratar a pele. Então, na pré-consulta, após fazer esse contato prévio com o paciente, eu envio para ele, pronto, o paciente entendeu que eu faço a consulta, que eu cobro a consulta. Como que eu envio para ele essas informações? Né? Antes
eu tinha que estar respondendo um por um. O paciente entrava em contato comigo e todas as perguntas dele eu tinha que estar respondendo. E aí, o que é que eu fiz, né? Foi uma dica até que eu tive de outros profissionais e que deu super certo para mim. Eu super aconselho vocês também a fazerem aí, se vocês ainda não fazem. Que é, eu hoje utilizo a modalidade arquivo, mas você também pode fazer na modalidade áudio, tá? Deixar salvo aí áudio, ou deixar um arquivo com as principais informações sobre a sua consulta. Uma leve apresentação sobre você, uma breve apresentação sobre o que é a consulta estética e por que ela é importante, por que ela é o primeiro contato. E quando eu digo uma breve, gente, é uma breve mesmo, tá? Tô falando de uma frase, duas no máximo, porque as pessoas elas não gostam de ler. As pessoas não têm paciência de aprender coisas que não são relevantes para o que prendam a atenção dela. E também eu coloco informações sobre quanto tempo dura minha consulta, o valor que ela é cobrada, qual é a forma de pagamento que eu aceito e que após a consulta, o que é que o paciente tem direito na consulta e que após a consulta será encaminhado para ele um PDF com as informações referentes tanto ao plano de tratamento quanto aos produtos de skincare. Por quê? Primeiro, muitos pacientes chegam na consulta achando que a gente vai conseguir entregar tudo para ele logo em seguida, né? O paciente, por não ter esse contato prévio com o que é uma consulta de verdade, ele acha que a gente vai entregar logo para ele, dizer para ele, olha, você vai usar isso, isso, isso e isso, o tratamento vai ser feito assim, 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 assim. Não sei se algumas pessoas trabalham dessa forma, mas eu não trabalho. Minha consulta, ela tem aquele momento, depois que o paciente vai embora, eu paro, dedico um tempo para estudar o caso do paciente, e daí eu vou definir o que é que eu vou fazer no tratamento. Se eu vou iniciar com tratamento em home care, ele vai ficar usando o tempo em casa os produtos e só depois vem em consultório. Ou se eu já vou iniciar fazendo as duas coisas, tendo as duas condutas, quais serão os produtos que eu vou passar para esse paciente, qual vai ser a forma de uso, vou parar para fazer a fórmula desse paciente, para enviar para a farmácia, receber o valor e colocar ali no plano. Então, tudo eu vou passar para o paciente depois, eu não passo nada na hora. Então, e também eu deixo claro que eu trabalho com produtos manipulados. Então, o paciente ele vai precisar esperar o tempo do produto chegar. E por que eu optei por colocar isso, por dizer logo isso para ele? Para que ele não saia da minha consulta frustrado. Porque muita gente, né, tem essa ideia de que vai chegar e já vai estar tudo pronto lá na prateleira do consultório. E eu já trabalhei assim, eu tenho alguns produtos à pronta entrega, mas a maioria dos produtos de tratamento não. Eu vou personalizar uma a uma, eu vou fazer uma a uma para esse paciente. Então, ele não vai chegar lá e já vai sair com o kitzinho dele todo pronto. Eu vou primeiro fazer tudo isso para enviar para ele depois. Então, essa é a pré-consulta. E instruções em relação ao dia da consulta. Isso eu faço até um material à parte, porque às vezes o paciente ele pergunta sobre a consulta, eu mando para ele as informações, mas aí ele acaba não agendando logo. Então, quando ele agenda, que ele confirma que eu reservo o horário dele, é que eu mando para ele próximo ao dia da consulta, eu deixo para confirmar o horário e aí envio para ele as informações. Então, dentro do no meu segundo PDF, eu coloco informações sobre o tipo, o que é que eu quero que esse paciente traga no dia da consulta, né? Os produtos que ele usa, ou mande fotos para mim. Eu quero que esse paciente, a depender do tratamento que a gente vai fazer, eu vou pedir para esse paciente vir com um determinado tipo de roupa, para que seja mais fácil, né, trabalhar com esse paciente. Alguns detalhezinhos em relação ao tempo de tolerância, a questão da remarcação da consulta, enfim. Eu coloco tudo isso no PDF que eu envio para ele logo quando eu confirmo o horário. E a consulta?
que é o segundo momento, né? É um dia e um horário agendado, eu trabalho só com horários agendados. Então, na consulta, a gente vai fazer todo o início ali, vai receber esse paciente e vai ter aquele momento de estudar todos os pontos ali da ficha de anamnese, né? Então, eu vou parar para ver histórico clínico, eu vou procurar para saber o histórico de saúde desse paciente, qual é a queixa desse paciente, o que foi que esse paciente já fez na pele, quais são os produtos em uso, quais são os hábitos dele, qual é o estilo de vida. E tudo isso, enquanto eu estou preenchendo a minha ficha de anamnese, eu já estou analisando. Olha, isso pode ser gatilho disso. Se meu paciente chega com a queixa de acne, e ele me fala que ele toma banho quente, então eu já puxo uma setinha lá, ó, por quê? Porque, como eu digo para vocês, rotina de skincare não se resume a pegar um produtinho, colocar e passar na pele, tá? Rotina de skincare é a gente pegar um produto, colocar na pele e mudar os hábitos que estão sendo gatilhos para que aquela pele se comporte daquele jeito. E tanto os hábitos externos quanto estilo de vida, hábitos alimentares, o que é que de fato está interferindo naquela pele. Depois que eu faço toda essa parte, essa primeira parte de preencher a ficha de anamnese, com tudo isso, com todas aquelas informações, fazendo perguntas específicas que vão direcionar o paciente a me responder de uma forma real, verdadeira, porque às vezes a gente pergunta e o paciente ele tenta ali dar uma enganadinha e aí eu vou com uma pergunta mais específica, uma pergunta mais gatilho e ele me dá a resposta que eu quero. Depois que eu passo por esse momento, a gente vai para o momento da maca, que é justamente quando eu vou parar para fazer todo esse exame visual e palpatório da pele desse paciente. Então, eu vou estar analisando qual é o aspecto dessa pele, qual é o biotipo cutâneo desse paciente, como essa pele está, qual é o grau de desidratação, se essa pele está apresentando algum sinal de desbiose cutânea, se essa pele está apresentando algum quadro de inflamação, de glicação, eu vou analisar tudo isso a partir do meu exame visual e palpatório, que configura a minha segunda etapa da consulta. E depois, no pós-consulta, que é o meu terceiro momento, é que eu vou, logo após eu fazer esse segundo momento, eu já explico para o paciente algumas coisas, né? Para ele aguardar, eu explico para ele o tempo que eu tenho, né, de 24 horas a 48 horas para enviar essas informações para ele. Eu também, se ele já me relata que ele está tomando banho quente, que ele está usando um sabonete, alguma coisa que está sendo prejudicial para a pele dele, que ele já pode suspender, eu já peço para ele de imediato mudar esse hábito e já me preparo para o terceiro momento, que é justamente esse pós-consulta. Como eu já falei para vocês, eu paro para analisar tudo que esse paciente faz ali, tudo que esse paciente me contou, todas as perguntas que eu fiz de forma estratégica para saber o que eu precisava saber, e ele me respondeu. Então, a partir de todas essas informações, todo o exame visual e palpatório que eu fiz na pele desse paciente, de entender qual é a queixa do paciente, porque às vezes a pele ela tem 2, 3 disfunções, só que o paciente ele te procura para tratar uma só. Então, ainda que eu veja que é uma pele que está com acne, mas que está com sequela de acne, com hipercromia pós-inflamatória, que tem cicatriz atrófica, eu tenho que dizer para o paciente qual é a sua queixa para que ele me diga por que ele veio me procurar. Porque, às vezes, eu olho e digo, nossa, o paciente está com uma hipercromia pós-inflamatória que a gente precisa tratar. Porém, o paciente veio me procurar para tratar a cicatriz dele. E aí a gente precisa entender. É claro que, como eu canso de dizer, pacientes que às vezes nos procuram para tratar sequela de acne ou sequela de alguma outra disfunção, sem resolver a disfunção basal que causou aquela sequela, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, é preciso explicar para ele que a gente vai precisar trabalhar dessa forma, seguindo esse trajeto.
existe um ponto A que a gente está, precisa corrigir o ponto A, chegar no ponto B, no ponto C, no ponto D, até conseguir resolver a queixa dele. E aí, no pós-consulta, o que é que eu faço, né? Geralmente eu gosto de fazer logo após a consulta, deixar um momento para fazer isso, porque as informações ainda estão bem frescas ali na cabeça. Mas se eu não consigo, não tem problema, eu paro e reservo um momento para fazer isso depois. Então, eu vou analisar a ficha de anamnese com todas as informações que eu fiz. Eu vou conversando com o paciente ali na consulta, gente, e vou fazendo vários rabiscos. Tudo que é gatilho, que eu vou lembrando, que eu vou fazendo associação e tal, eu estou ali colocando as minhas setas, as minhas fichas são todas rabiscadas. E aí, depois eu paro para ver tudo isso que eu anotei, a pele dele, as fotinhas, né, que a gente tira ali, e vou parar para analisar exatamente isso, a queixa do paciente, mas dentre a queixa do paciente e o que aquela pele precisa, o estado em que aquela pele se encontra, o que é que eu vou priorizar fazer? Como que eu vou proceder o tratamento? O que é que eu vou tratar primeiro? O que é que eu vou recuperar primeiro? Qual vai ser o meu plano primário, o meu plano secundário? Entende? Então, definir um objetivo. A pele, ela está inflamada, ela está com acne inflamatória, está com hipercromia pós-inflamatória, está com cicatriz atrófica. Tá, mas antes disso tudo, a pele está com desordem. A pele está com desordem na função barreira, no pH, está com desbiose. Eu preciso regularizar tudo isso, porque aí eu vou conseguir ter uma melhora na acne desse paciente. Porque se eu não conseguir regularizar tudo isso, não vai ter melhora na pele do paciente. Entende? Então, quando eu paro para analisar o objetivo, para definir o objetivo que eu vou tratar naquela pele, eu vou analisar justamente isso. Eu vou analisar, dentre aquilo tudo que aquela pele está se mostrando como necessidade ali, o que é que eu vou atuar primeiro? Como que eu vou atuar primeiro? Pronto. Meu objetivo principal vai ser aumentar a hidratação dessa pele, recuperar a função barreira dessa pele, desinflamar essa pele, restaurar a microbiota. Definir meu objetivo, pronto. Com o meu objetivo, eu vou partir para definir o meu plano de tratamento. Então, eu vou entrar com tratamento em home care e em consultório. Vai ser só em home care no início, depois de tantos dias vai ser em consultório. O que é que eu vou fazer? Qual vai ser a disponibilidade financeira do meu paciente? Geralmente, a gente já consegue entender isso na consulta. Então, assim, a partir da disponibilidade financeira do seu paciente, a gente também vai conseguir nortear se vai dar para fazer logo os dois, começar em consultório e home care, ou se vai ser só home care, e depois a gente vai e faz tratamentos mais um pouco mais completos em consultório. Então, faço o ajuste de skincare desse paciente, como eu disse para vocês, vou analisar o que é que eu vou fazer no produto dele, quais são os ativos que eu vou escolher, qual é a base que eu vou escolher para esse paciente, quais são os ajustes que eu vou fazer nessa formulação, vou fazer isso. Só que eu não posso esquecer de que skincare ele vai além de pegar um produto e passar na minha pele. Então, o que é que esse paciente tem de hábito que eu sei já, que eu tenho certeza que está interferindo na pele dele? Vou ajustar, vou pedir para ele mudar. Se é uma alimentação que está ali com um perfil inflamatório, vou pedir para ele mudar. Vou pedir para ele beber mais água. Vou pedir para ele pode até tomar banho quente. Agora o rosto ele vai lavar na pia. Vou pedir para ele não usar toalha para enxugar o rosto. O que é de hábito que pode estar agredindo a pele desse paciente? Identifiquei na consulta. No meu pós-consulta, eu vou também mandar para ele ali, junto com o plano dele no final, essas orientações, né? Se o meu paciente ele sofre ali com insônia, eu vou estar indicando para ele um óleo essencial. Se o meu paciente, eu noto que o meu paciente vai precisar passar pelo Nutri, então eu já vou fazer esse encaminhamento. A gente precisa fazer tudo isso, certo? E a gente vai conseguir a partir da consulta, né?
Então, no pós-consulta, quando eu faço tudo isso, como eu disse para vocês, trabalho com produtos manipulados. Então, depois que eu faço as minhas fórmulas, de acordo com o objetivo que eu vou querer trabalhar naquela pele, eu vou mandar para minha farmácia, vou esperar minha farmácia me responder, vou ter o valor daquele orçamento, vou encaixar ali no plano que eu já fiz para ele, vou enviar. Então, esse é o meu primeiro arquivo, tá? Eu faço um arquivo de orçamento, apresentando para ele qual é o plano de tratamento que eu quero trabalhar naquela pele e quanto ficou o produtinho dele, quanto vai ficar o tratamento dele, quantas sessões, e qual vai ser a forma de pagamento. Eu trabalho com um produto, se o paciente for, ou com um valor, se o paciente for pagar por sessão. Se o paciente fizer o pagamento dentro do plano de tratamento, ele vai receber um desconto para ele me pagar integralmente esse plano. Então, eu coloco todas essas informações lá nesse material de orçamento. Envio para o paciente. Ok, o paciente aprovou, eu não faço fórmula sem receber o pagamento antecipado. Então, as fórmulas do home care do paciente, o paciente confirmou, ok, tá bacana esse valor, vou conseguir fazer o tratamento. Então, eu mando para ele o Pix ou o link de pagamento, de acordo com o que vai ser a fórmula de pagamento. E aí, esse paciente, ele vai me retornar com um comprovante. A partir daí, eu vou solicitar a fórmula dele. O paciente vai começar a usar o produto em casa. Eu sempre estabeleço um determinado tempo, porque, assim, não adianta a gente querer tratar, gente, e não dá tempo da pele responder. Então, por mais que eu queira chegar e um paciente está ali cheio de comedão, eu estou louca para fazer uma limpeza de pele na pele dele, mas a pele dele não vai suportar. O que é que eu preciso fazer? Ajustar o skincare dele. Ajusto o skincare dele, ele usa os produtinhos em casa, os produtos começam a atuar na pele dele, os hábitos ele vai começar a mudar, vai refletir na pele dele. Pronto. Aquele momento, aquela pele já está liberada para fazer algum procedimento. Eu preciso dar tempo da pele se responder. A gente tem um processo de renovação celular que acontece na nossa pele. Então, a gente tem um ciclo que vai variar aí de 21 a 28 dias em peles jovens, peles mais envelhecidas. Esse ciclo ele vai ficar mais, vai retardar ainda mais. Então, eu não tenho como esperar uma pele me responder com menos de 15 dias. Eu não tenho como esperar uma resposta dos meus produtos em menos de 15 dias. Então, eu faço a fórmula, o paciente pega na clínica, começa a utilizar, deixo ali o tempinho que eu determinei para ele. Vai depender da pele, da necessidade do estado que a pele se encontra. Pronto, vai ser 15 dias, vai ser 20 dias, vai ser 30 dias, vai ficar usando esses produtos e aí depois a gente vem em consultório e vê o que é que vai fazer. Ver o que vai fazer, não. Aí a gente vem em consultório e dá prosseguimento ao que a gente vai fazer, certo? Então, essa é a forma que eu conduzo os meus tratamentos, com essas 3 etapas: pré-consulta, consulta e pós-consulta. Então, a partir do que eu analisei na minha consulta, eu divido o meu tratamento em 2 etapas. A primeira etapa são as necessidades que eu vou trabalhar de forma primária na pele desse paciente. Então, quais são as necessidades primárias que aquela pele precisa? E é o que eu digo para vocês, que eu falei na aula de ontem. Gente, várias peles têm acne, várias peles têm melasma, várias peles têm sequelas. Por que a gente não trabalha com receita de bolo? Porque a gente já viu que não dá certo. Então, dentre tudo isso que eu vou citar para vocês aqui, que eu coloquei apenas para pontuar, o que é que eu vou trabalhar de necessidade primária? Eu coloquei tudo isso aqui. Eu vou conseguir trabalhar tudo isso logo? Não. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. Então, eu quero que vocês entendam, vocês precisam analisar a pele do paciente.
aquela pele tem aquele biotipo, mas qual é o estado em que aquela pele se encontra? A pele tem um grau inflamatório, mas ela está pior no grau de hidratação, então o teu objetivo precisa ser hidratar. Entende? Eu preciso identificar qual vai ser o objetivo principal do meu tratamento. Então, assim, dentre as minhas necessidades primárias, eu coloquei algumas aqui, né? Aumentar ou manter a hidratação daquela pele, aumentar ou diminuir a espessura, diminuir a inflamação, reposição e estímulo de síntese de lipídios essenciais, para que a gente melhore ali aquela função barreira. Reequilibrar a microbiota. Praticamente, gente, toda a pele que chega para a gente, ela tá com a microbiota desequilibrada. A gente tem uma desbiose ali cutânea naquela pele, ou seja, os bichinhos ruins daquela pele, eles estão em maior quantidade do que os bichinhos bons. Então, a gente precisa reequilibrar isso, porque a minha microbiota, ela faz parte da minha função barreira. Reequilibrar o pH, porque o meu pH ele vai ser fundamental para manter ali a minha microbiota saudável e também ele vai ser fundamental para atuar em algumas etapas do reequilíbrio da minha pele. Diminuir glicação, diminuir peroxidação lipídica, normalizar turnover, processo de descamação, diminuir sensibilidade, controlar a oleosidade, recuperar a barreira, proteção contra exposões, poluição, luz azul, infravermelho, UVA, UVB. Dentre tudo isso aqui, qual é a necessidade primária que eu vou atuar? Pronto. Identifiquei a pele do meu paciente, apesar de ter acne, em primeiro lugar, eu vou precisar reequilibrar isso aqui. Então, é isso aqui que vai dar norte para o meu tratamento. É isso aqui que vai dar norte para a minha fórmula, tá? Então, a partir da elaboração do meu plano de tratamento, da minha necessidade primária, que eu comecei a atuar ali naquela pele daquele paciente, quais são as necessidades secundárias? Nas necessidades secundárias, geralmente eu já consigo começar a trabalhar a queixa do paciente, o que trouxe o paciente até meu consultório. Mas isso, gente, eu geralmente só trabalho quando eu trabalho na segunda etapa do meu tratamento. E às vezes eu estou falando meses após, certo? Eu primeiro preciso recuperar aquela pele, reequilibrar aquela pele, devolver saúde, devolver condições da pele me responder. Não só da pele, daquele organismo me responder. Para depois começar a focar no tratamento. Entrar na minha etapa do plano de tratamento secundária. Então, assim, se o meu paciente ele sofre com acne, o que é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a desinflamação, microbiota, a barreira, a oleosidade, controle de sebo, oxigenação, diminuir queratinização, sensibilização, hidratação. Esses são os pilares que eu posso atuar. Mas dentro disso, voltando nas minhas necessidades primárias, o que é que a pele do paciente precisa? Rejuvenescimento. Eu vou estar atuando na barreira, microbiota, hidratação, síntese de colágeno, elastina, GAGs, ácido hialurônico, diminuir metaloproteinase, aumentar TIMPs, junção dermoepidérmica, são alguns dos pontos que a gente pode estar trabalhando aí nessas disfunções. Clareamento de hipercromias, função barreira, microbiota, hidratação, inflamação, tirosinase, MSH, PONC, MITF, antioxidantes aumentar antioxidantes endógenos, diminuir radicais livres, RAB27, endotelinas, despigmentação das células depositadas. Esses são alguns mecanismos de ação que eu já vou estar trabalhando de forma pontual, né? A depender da disfunção que eu estou tratando, tá? Controle de rosácea, dermatite, função barreira, microbiota, turnover, hidratação, desinflamação, vasoproteção, ciclo da coceira, temperatura, estafilococcus. Eu já tenho que mudar um pouquinho o perfil do que eu já vou trabalhando, vocês conseguem perceber. À medida que a minha disfunção ela muda o meu perfil de tratamento. Muda o que eu vou direcionar para tratar naquela pele, mas eu não posso, de forma alguma, negligenciar tudo que o meu tratamento primário também prioriza, tá? Tratamento de olheiras, barreira, hidratação, microbiota, edema, vasoproteção, microcirculação, despigmentação,
sequelas de acne, barreira, hidratação, microbiota, cascata da melanogênese, síntese de proteínas estruturais, GAGs, ácido hialurônico. E aí, o que é que eu quero que vocês notem? Dentre todas essas necessidades secundárias, dentre tudo isso que eu posso estar atuando ali na queixa do meu paciente, percebam que tem 3 coisas que eu sempre coloco ali para atuar, que é questão da microbiota, função barreira e hidratação. E mais, ainda falta aqui, né, que falta a proteção contra os exposomes que esse paciente está exposto. Está exposto à poluição, é a radiação solar, está exposto à infravermelho, à luz visível. O que é que esse paciente está exposto durante o dia a dia dele que eu preciso atuar para proteger naquela pele? E na hora que eu vou elaborar o meu skincare, quais são os principais gatilhos que eu tenho que analisar que esse paciente geralmente faz errado, né? Em questão de higiene. Então, quantas vezes esse paciente lava o rosto? Qual é o tipo de toalha que enxuga? O tipo de fronha que dorme? Quais são os hábitos de higiene desse paciente? Quanto tempo lava, troca essas roupas de cama? Higienizantes. Então, qual é o tipo de produto que esse paciente usa para higienizar a pele dele? Qual é o tipo de sabonete? Ele usa dupla limpeza? Qual é o tipo de higienizante que vai na roupa de cama desse paciente? Usa qual é o tipo de sabão? Usa amaciante? Se é um paciente que tem dermatite, que tem alguma sensibilidade, olha um gatilho. Quantidade de lavagens, quantas vezes esse paciente lava essa pele durante o dia, né? Tem muita gente que ainda acha que quanto mais lava essa pele, mais vai controlar essa oleosidade. Não remover maquiagem protetor corretamente. Então, tem gente que utiliza maquiagem protetor e quando chega em consulta, gente, eu já peguei muitos pacientes assim. Quando chega em consulta, às vezes eu preciso fazer uma dupla limpeza e mesmo assim repetir essa limpeza para realmente conseguir limpar aquela pele. Porque o protetor, a maquiagem, está lá dentro dos ossos, né? Dos poros, comumente chamados. A gente consegue visualizar na lupa. Significa que aquele paciente ele não limpa em casa corretamente, porque senão não estaria acumulado. Entende? E não é limpando com esfoliantes. Não, existem formas corretas de limpar que não agridem essa pele. Não usar produtos com proteção contra exposomas. A gente foca muito ali na questão da proteção solar, mas tem gente que não está exposto o tempo inteiro à radiação solar, mas está exposto o tempo inteiro a essa radiação aqui da luz visível. Eu estou com três telas aqui que estão ali causando danos para a minha pele. Estou com celular, estou com hang light, estou aqui com o computador. Então, isso aqui é uma coisa que eu preciso proteger a minha pele. Nesse momento, eu não tenho radiação solar aqui, mas eu tenho luz visível. Então, assim, precisa analisar o que é que a gente vai trabalhar, o que é que esse paciente tem de agressor no dia a dia dele e o que é que a gente vai trabalhar para proteger. Alimentação altamente inflamatória. Como é a alimentação desse paciente? O que é que a gente vai pedir para ele mudar? A não ingestão da quantidade correta de água. Então, assim, a maioria dos pacientes, gente, não consegue, às vezes, beber nem o básico, não consegue beber nem 1 litro de água por dia. Então, a gente precisa falar para esse paciente, o nosso corpo, ele depende de água para ele funcionar. E assim, eu não tenho como usar o melhor hidratante de todos, com a melhor tecnologia, se o paciente não coloca água para dentro. O produto, o hidratante que a gente vai usar, ele depende da água que ele encontra no tecido para ele desempenhar a função dele de hidratação. Se eu não tenho água no meu tecido, eu não vou esperar que o hidratante dê resultado. Estresse e ansiedade, aqueles pacientes que estão sempre no limite. Então, como que está o estado emocional desse paciente? Insônia. A insônia, ela vai afetar ali a nossa vida por inteiro, vai afetar questões hormonais, existe ali o ciclo circadiano que a gente tem, né? De acordo com
com o dia e com a noite, o nosso corpo desempenha funções diferentes. Então, se uma pessoa sofre com insônia, ela vai estar com algumas coisas no corpo dela desequilibradas, que a gente precisa equilibrar. Escoriação, aquele paciente que adora ficar coçando, que adora ficar espremendo, cutucando ali aquela acne. Não ir ao banheiro todos os dias ou ir muito. Então, quadro de paciente que está com desbiose intestinal ou que está com uma alimentação péssima ali mesmo, que está influenciando ou que sofre com alguma síndrome ali intestinal. Não usar hidratante, esse é o mais coringa de todos. Ou usar aqueles hidratantes ali péssimos que não desempenham função nenhuma de hidratação na realidade. Usar produtos inadequados ou vencidos. A maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles até podem ter uma rotina de produtos. Alguns não têm, não usam nada, mas alguns até têm. Porém, falham, tadinhos. Não entende, não sabe de nada, é influenciado por blogueira, pela menina da farmácia, pela menina da lojinha dos cosméticos que não entende nada sobre a pele dele, faz uma indicação ali, então a rotina de skincare dele está totalmente inadequada para a pele dele, para a necessidade, para o biotipo. Não lavar pincéis e esponjas com frequência. Esse também é um erro muito comum, né, gente? A maioria das meninas que usam tanto maquiagem quanto protetor solar com cor, às vezes usa pincel e esponja para espalhar, né? Hoje mesmo, para eu colocar essa base aqui, eu usei minhas esponjinhas. Então, assim, se você não lava, se você não tem costume de limpar essa base, de higienizar essa base, imagina todo dia pegar, colocar um produto ali que vai deixar úmido aquele ambiente, colocar na sua pele, que vai deixar um ambiente propício para a proliferação ali de vários micro-organismos que são ruins, que vão entrar na sua pele, que vão causar um desequilíbrio na sua microbiota cutânea, e você não lava, nunca. Tem meninas que não têm costume de lavar nem uma vez por mês, então imagina como que a gente vai melhorar aquela rotina, como que a gente vai melhorar aquela acne, se o paciente está o tempo inteiro a gente tratando a microbiota dele, ele desregulando com os pincéis, com as esponjas lá sujas, úmidas, cheias de micro-organismos. Não tem como, gente. Não tem como. E treinar em horários de picos de sol, que é um também dos hábitos bem... Ou até ter uma rotina de skincare inadequada antes de treinar, né? Ou treinar em horários que a gente vai ter um pico de sol muito grande, ou treinar, por exemplo, muitas meninas treinam pela manhã, e aí o que acontece? Na tentativa de acertar, acaba errando. Então, assim, vai treinar pela manhã e aí quer ter uma rotina de skincare e lavar e fazer todo o skincare ali, usar sabonete, usar produtinhos antes de treinar. Mas, gente, usa antes de treinar e quando volta, vai usar novamente. Então, assim, ó, logo pela manhã, que é o momento que a minha pele ela tá com um pouquinho menos de hidratação ali, eu vou ter uma pele que vai receber 2 vezes uma lavagem. A pele só tá com o produtinho ali que você colocou durante a noite e com o que sua pele produziu ali durante aquele período que você dormiu, o contato que teve com roupa de cama e etc. E aí você vem e vai usar 2 vezes esse sabonete. É agressão demais para aquela pele, entendeu? Principalmente quando a gente está falando de um sabonete que é inadequado para a pele do paciente. Sabonete com ácido, rico em surfactante agressivo, que vai ali destruir aquela barreira. E o paciente está fazendo isso 2 vezes pela manhã, às vezes no meio do dia, e aí quando chega de noite novamente. Então, assim, são coisas que a gente analisa na rotina do paciente, no skincare do paciente, que quando a gente muda, quando a gente orienta, associado aos hábitos que a gente solicitou alteração, né, que a gente conscientizou o paciente de que tem total relação com a pele, que se ele não mudar, não vai ter resultado, associado aos produtinhos aqui que a gente vai passar para o paciente utilizar em casa, óbvio que a gente vai ter resultado, né? Mas, assim, percebam que é um conjunto. Como eu digo para vocês, consulta estética, ela é muito além do que você olhar uma pele e passar produto para o paciente. Não é só isso. Olha quanta coisa eu falei, eu pontuei aqui para a gente analisar, que a gente precisa entender
e investigar, ser investigador, FBI ali na rotina do paciente, entender o que é que ele está fazendo de errado, se aquela pele não está respondendo, por que não está respondendo, quais são os gatilhos que ainda está tendo ali. Você já mudou tudo que poderia estar influenciando aquela pele. O paciente melhorou a alimentação, o paciente está com o intestino 1000 vezes melhor e a pele não está respondendo. Não, calma, vai ter que voltar a investigar, né? Tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que é gatilho. Então, assim, o trabalho que a gente faz na consulta é um trabalho de investigação, entender o que está dando errado para poder acertar. E se a gente não conseguir fazer isso, a gente não entrega bom resultado. Então, imagina, gente, que a gente vai conseguir fazer hoje, com tudo isso que eu já falei aqui para vocês, uma consulta estética de graça. Não tem condições. Não tem condições de você analisar, investigar, dedicar seu tempo para olhar, investigar tudo na vida do seu paciente, todos os hábitos que eu já falei aqui. E outra, se não estiver dando resultado, voltar e analisar novamente, dentre aquelas informações, o que foi que mudou, o que é que não está dando resultado, qual é o gatilho que você não está enxergando que está prejudicando aquela pele. Então, assim, é um trabalho investigativo que não para. Até a gente dar o resultado bacana para o paciente, a gente está investigando. E isso é uma coisa que demanda tempo, isso é uma coisa que demanda energia, isso é uma coisa que demanda conhecimento e, portanto, investimento. Então, assim, eu digo para vocês porque eu sei quanto tempo eu dedico para cada paciente, quantas vezes eu tenho que voltar e consultar tantos materiais, olhar tantas lâminas de ativo, olhar os mecanismos de ação, para poder entender e escolher qual vai ser a melhor forma que eu vou proceder com aquele paciente. Entende? É um trabalho de formiguinha. Não é uma coisa fácil. Portanto, a gente entrega resultados melhores por conta disso, né? Porque o paciente, ele realmente vai ter um profissional que vai olhar para ele como um todo, uma visão holística. Porque ele não é uma pele, ele é um ser humano que tem uma pele. Não adianta eu olhar para a pele do paciente, querer colocar produto, encher o paciente de produto, se eu não entender que ele está com a desbiose intestinal, que eu vou precisar tratar. Se for o caso, eu vou indicar para ele procurar um nutricionista, procurar um endócrino, um gineco, dependendo do que é, se ele está com a SOP, porque eu não vou dar resultado para ele. Entende? A consulta estética ela é muito mais do que você receber o paciente, indicar ali o tratamento. Gente, hoje em dia, na consulta estética, às vezes, a gente não vai dar diagnóstico porque não é nossa função, mas a gente consegue identificar dentro ali do paciente coisas que, às vezes, outros médicos não conseguiram. Obrigada, que bom. Eu espero que agregue aí na vida profissional de vocês, tá, gente? Sério, eu fiz com muito, muito amor mesmo, baseado em uma experiência que eu venho adquirindo aí ao longo de anos, tá? Muitos erros aí para chegar hoje na forma que eu consigo olhar para os meus pacientes. Então, assim, a gente realmente vai a fundo, investiga. Então, às vezes, é a partir de uma consulta estética que o paciente ele vai descobrir que ele está com a SOP. Às vezes, é a partir de uma consulta estética que o meu paciente vai descobrir que ele está com uma desbiose intestinal. Às vezes, é a partir de uma consulta estética que o meu paciente vai descobrir que ele vai ter uma sensibilidade a glúten. Então, vocês percebem que na consulta estética a gente vai muito além do que olhar a pele do paciente e indicar produto para ele. Não é só fazer isso, não. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar. E é uma coisa que demanda muito, muito, muito tempo, tá? Então, quando eu analiso todos esses pontos aqui para fazer mudar, né, os hábitos que eu vou. Eu olhei todos os gatilhos que podem ali ser prejudiciais para a pele daquele paciente. Então, o que é que eu posso dar para ele de orientação? Claro, gente, que eu vou falar aqui de uma visão bem ampla, tá? Porque precisaríamos analisar paciente por paciente a partir da consulta para ver quais são os hábitos que a gente vai pedir para ele mudar.
Mas, assim, de orientações gerais, o que é que a gente pode fazer, né? Dar para esse paciente. Inclusive, orientações essas que eu várias vezes costumo oferecer aqui no Instagram de graça. Então, assim, analisar os possíveis gatilhos e orientar mudanças necessárias. Como eu vim falando para vocês ao longo dessa área. O paciente, ele já te falou que ele lava o rosto na água quente. O paciente já te falou que ele não lava as esponjinhas dele nunca. O paciente já te falou que ele usa o sabonete dessa forma, que ele lava o sabonete, a pele antes de ir treinar pela manhã e quando ele volta, ele lava novamente. O paciente está usando o sabonete uma quantidade exagerada, está fazendo muita espuma. Tudo que ele for te falando aí, que ele está fazendo, que você está vendo que está sendo gatilho, como que é a questão da roupa de cama, quantas vezes ele troca, tudo isso que a gente vai analisar nos hábitos, no estilo de vida dele, a gente já dá para ele de orientação. Olha, se ele faz isso, então a gente já fala para ele. Tem pacientes, gente, sério, eu digo para vocês, porque hoje eu trabalho com isso, tem horas que eu paro assim, coloco na minha cabeça, eu digo, gente, o que está acontecendo? Porque já teve pacientes de eu perguntar para ele como que era a toalhinha que ele limpava essa pele depois, quantas vezes ele trocava na semana, e ele falar, e quando ele chega no consultório, a pele dele está totalmente suja ali. Então, assim, se está suja e ele já lavou antes de ir para o consultório, ele está fazendo alguma coisa de errado. É um trabalho de investigação, certo? Às vezes você vai orientar, o paciente vai voltar para você, né? Vai começar um tratamento e durante o tratamento você vai ver que ele não está fazendo ou que ele deixou de te falar alguma coisa e, portanto, você deixou de orientar ele e vai precisar ajustar, certo? Não é uma coisa assim que vai parar. É um trabalho de ajustes e ajustes e ajustes. Se for necessário encaminhar para outros profissionais que a gente faça, como eu digo para vocês, eu digo hoje com muita propriedade, gente, a gente trabalhar com outros profissionais, hoje eu trabalho muito com farmacêutico, justamente por essa prática da manipulação, mas assim, eu tenho Nutri que eu indico, e eu sempre estou buscando profissionais para eu ter esse contato, ginecologista, para ter essa parceria, dermatologista, porque a gente precisa saber onde a gente atua e a gente precisa saber que, mesmo tendo conhecimento em outro assunto, nós não somos profissionais daquela área. Então, quando é preciso indicar, a gente indica, certo? Isso é o que faz uma estética integrativa. Isso é o que valoriza uma estética integrativa e que dá resultado para o paciente. Elaborar a rotina diurna e noturna. Então, como que eu vou proceder? Geralmente, eu coloco ali, né, uma rotina, pelo menos uma rotina diurna e uma rotina noturna para o meu paciente. A depender do que eu vou passar para ele, se ele usa ou não maquiagem ou protetor, eu vou mudar aí algumas coisas, acrescentar ou tirar, mas eu vou escrever para ele o que é que ele vai fazer na rotina dele noturna, o que é que ele vai fazer na rotina dele diurna, sabonete, qual é a quantidade que ele vai usar, quanto tempo ele vai deixar de contato, tudo isso. Dependendo do paciente, a gente vai encaixar ali. Eu acho que eu até coloquei aqui. Se necessário, indicar produtos pontuais, semanais e ou mensais. Então, assim, vai depender muito do paciente, da queixa, da necessidade, do quão rápido também a gente quer aquele resultado. Então, a gente entra aí, quando a gente fala de acne, eu não trabalho com essa abordagem hoje de encher os produtos de secativos e de controladores de sebo reguladores, de produtos também que atuem ali com ação antisséptica. Eu não vou fazer isso no meu tecido todo, mas eu posso estar fazendo um produto de uso pontual. Então, aparecer uma acne ativa, o paciente vai e usa naquela região. Quando está tratando mancha, o paciente ele vai ter uma mancha. Se tem uma mancha ali hipercrômica mais escura em uma determinada região, então eu não vou passar um clareador nesse rosto inteiro, né?
Primeiro porque clareadores, em sua grande maioria, eles, a depender, né? Eles podem ali acabar prejudicando ali a função barreira dessa pele, mas a gente, obviamente, está o tempo inteiro ali tentando recuperar. Então, mas imagina se eu estou tratando uma mancha mais escura do que o tom da pele do meu paciente. Então, faz sentido eu colocar esse clareador no rosto inteiro? Não, porque senão a mancha vai clarear, só que a pele do meu paciente também. Então, sempre vai estar mostrando uma discrepância de tonalidade. Preciso passar um produto que seja pontual, apenas na mancha, certo? E algumas máscaras também, né? Com algumas máscaras mais potentes a gente pode estar fazendo para o paciente estar utilizando aí de forma semanal ou mensal, argilas, enfim, vai depender muito aí do que a gente vai passar para esse paciente, do que a gente pode trabalhar com a pele dele. E analisar a evolução do paciente, fazer ajustes quando necessário. Exatamente, gente. Como eu digo para vocês, a consulta estética, ela é uma coisa que ela não para. A gente não faz a consulta e pronto, parou, encerrou. Não. A gente vai estar o tempo inteiro mudando, alterando. Se deu resultado, ok, vamos pular para a próxima etapa do tratamento. Vamos pular para a parte com ênfase ali na queixa do paciente, na parte secundária do tratamento, né? Nas necessidades secundárias. Não deu resultado, não, então a gente vai voltar lá e ver o que é que não está dando resultado, o que é que a gente não está enxergando, por que não está dando resultado, para conseguir chegar em algum lugar, certo? Entender se é o paciente, se ele não está fazendo as coisas direito, porque assim a gente orienta, a gente ensina, a gente faz tudo que está ao nosso alcance. Mas o que está ao alcance do paciente, que é fazer, seguir as orientações, é só ele que pode fazer. Isso aí a gente não vai poder fazer. Entender isso, né? Então, assim, gente, eu queria hoje trazer para vocês essa visão, essa nova visão, né? Algumas meninas talvez já trabalhem aqui dessa forma, né? Já tenham contato com esse tipo de nova metodologia de abordagem, de consulta, de tratamentos, de recuperar essa pele primeiro para depois focar ali na queixa do paciente, de tentar trabalhar essa pele, de tentar atuar com os tratamentos primários com o objetivo, depois o secundário com outros objetivos, entender que skincare não é só produto, skincare é produto mais mudanças de hábitos, porque a nossa pele ela vai refletir todo o nosso estilo de vida, ela vai refletir a nossa saúde, como está o nosso organismo internamente. E quando eu falo disso, eu falo de tudo, tá, gente? Falo de intestino, falo de emocional, falo de saúde do sono, de tudo que a gente fala no sentido do todo do paciente como um todo, de uma forma holística, né? Então, quando a gente pensa em consulta estética, a gente precisa olhar tudo isso, porque eu não tenho como tratar uma acne. A acne ela está dentro do paciente, o paciente ele é isso tudo. Então, dentro disso tudo, o que é que está prejudicando? Vou lá procurar tratar, vou procurar resolver, vou procurar solucionar, identificar aquele gatilho e mudar. Então, era essa visão que eu queria compartilhar com vocês, né? Falando assim até parece fácil, mas não, tá, gente? Foi uma coisa que eu vim desenvolvendo ali ao longo de anos, estudando e fazendo cursos e me dedicando e aplicando na minha prática clínica para adquirir experiência e entender como que poderia funcionar para mim. E hoje cheguei nessa forma de abordagem, né? Que hoje, inclusive, causa até uma certa estranheza em algumas pessoas. Falar que trabalha com a consulta, que ela vai ser o primeiro contato, que a gente vai precisar recuperar a saúde dessa pele para depois trabalhar a queixa do paciente, que o paciente ele não chega dizendo o que é que ele vai fazer, e sim eu é que vou definir qual será o plano de tratamento do paciente. As pessoas elas ainda não estão acostumadas com essa forma de trabalho, mas a gente, enquanto a gente não entender que somos profissionais da área de saúde e estética, a gente vai continuar tendo esse olhar de área de beleza, né? E a gente hoje não está mais inserido em embelezamento, somos da área de saúde,
certo? Portanto, a gente precisa olhar para o todo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, finalizando a nossa última aula do nosso mini curso, né? Eu quero declarar que estão oficialmente abertas. Vocês sabem, eu tenho algumas meninas aqui, alguns profissionais da área da estética que me acompanham já faz um tempo e que sempre me perguntam sobre cursos, que sempre acompanham essa forma, essa lapidação que eu vim passando aí ao longo desse tempo, desses anos de experiência, para chegar hoje nessa forma de trabalhar. E eu sei que é uma coisa que vai agregar muito na vida de vocês, porque eu demorei muito, eu precisei investir muito, isso aqui é a somatória de tudo que eu fiz até hoje na área da estética, dos acertos, dos erros, dos investimentos, de todos os cursos que eu tive, de todas as vezes que eu paro, que eu sento para estudar. Isso aqui que hoje eu trabalho é a somatória de tudo isso. Então, assim, é tempo e investimento. E eu quis desenvolver uma coisa que fosse uma coisa bem prática, uma coisa que a gente conseguisse pegar, que conseguisse direcionar uma pessoa que não entende nada sobre o assunto, que está com zero visão da consulta estética, que quer começar a trabalhar com a consulta estética com essa forma com essa nova metodologia, com essa nova abordagem clínica. O que é que precisa analisar, como que eu vou conduzir esse skincare, quais são as orientações que eu vou precisar passar para o paciente, qual é a base de anatomofisiologia que eu preciso ter, porque às vezes a gente, né, deixa essas matérias lá no início da faculdade, dos cursos, e nunca mais a gente volta para revisar, e elas são a base, são o nosso instrumento de trabalho, é o conhecimento que a gente tem sobre pele. Então, assim, pensando em tudo isso e pensando em todas as visões que eu venho desconstruindo aí ao longo desses anos sobre a anatomofisiologia da pele e sobre os novos conceitos que a gente hoje trabalha, e tentando ajudar vocês aí a construir esse novo olhar da consulta estética, ajudar em relação a tudo, a como conduzir, a como cobrar, como começar a dizer para os pacientes que agora você está trabalhando de uma outra forma. E também a entrar no mercado da cosmetologia. O que é que vocês precisam saber de imediato para começar a trabalhar? E isso eu não estou falando só em trabalhar com manipulados, eu estou falando para quem trabalha com industrializados também. Tanto para você indicar para paciente, quanto para você usar em consultório. O que é que você precisa saber de cosmetologia para você parar de perder dinheiro, para você parar de comprar kit fechado que não te dá resultado nenhum, para você parar de comprar tudo que os fornecedores empurram para você. O que é que você precisa saber que ajuda na pele do paciente, que prejudica? Como que eu vou olhar para tudo que eu tenho hoje no consultório e saber direcionar ali para que serve? O que é que eu preciso saber sobre os ativos? Material de apoio com muita lâmina de ativo de base que a gente hoje encontra aí, que é muito difícil de encontrar. Também vamos ter artigos, vamos ter muitos materiais de apoio, enfim. Vamos ter vários encontros online. E aí, eu queria falar para vocês que nasceu esse filho, né? Esse filho que se chama Da Consulta Estética ao Skincare, que é justamente um treinamento. Eu não quis nem chamar de curso, porque assim, se eu fosse desenvolver um curso, eu acho que eu precisaria pelo menos de 2 anos aí, 1 ano e meio, para conseguir colocar tudo do jeito que eu gostaria de entregar. Então, eu quis fazer uma modalidade de treinamento para que vocês já consigam meter a mão na massa, para que vocês consigam trabalhar já a partir do conhecimento que vocês vão ter. E esse treinamento, ele, óbvio, ele é direcionado para profissionais da área da saúde estética. Então, assim, pessoas, consumidores finais, pacientes, eu sei que algumas pessoas têm até interesse, mas não é o público, certo? O público que esse treinamento é voltado são profissionais da área da saúde estética. Então, precisa, assim, ter uma base, um conhecimento básico dessa área. Pode ser fisioterapeuta, dermato, pode ser pessoas que trabalham na área de biomedicina estética, farmácia estética,
Pode ser esteticistas, graduados, estudantes, mas que tenham uma formação básica dentro da área de saúde. Pode ser graduação ou técnico, tá, gente? Mas é o que eu quero dizer. Esse treinamento, ele não vai te formar uma profissional, ele não vai te habilitar uma profissional. Existem leis e esse treinamento, ele se enquadra em curso livre. Não vou formar profissionais, eu vou ajudar profissionais que trabalham, que querem começar a trabalhar nessa área, a entrar com uma visão já que eu adoraria ter tido no início da minha carreira. E esse treinamento, ele está lá com acesso, que vocês terão acesso ali durante um ano para revisar todas as aulas. Esses materiais serão atualizados com sucesso, sempre, sempre, sempre. Teremos encontros ao vivo para que a gente possa discutir sobre as principais dúvidas das alunas. E também, à medida que vocês forem me dando feedbacks ali, eu vou conseguir ajustando os materiais que eu ver que vocês vão precisar. Teremos aulas práticas também, tá? Para a gente conhecer texturas de cosméticos, para a gente identificar. Vamos ter esse contato com farmácias de manipulação parceira para quem não trabalha. Então, assim, é uma coisa, gente, que vai ser do zero até você conseguir trabalhar na sua prática clínica com essa forma de atuação. Eu quero que vocês se tornem referência na área, quero que vocês estudem, se tornem apaixonadas, encantadas por o mercado da cosmetologia estética, como eu sou hoje. E esse treinamento, ele vai ter um desconto especial, né? Uma condição especial de lançamento. Ele vai ser hospedado na Hotmart, né? Ele já está hospedado, na verdade, na Hotmart. Então, assim, vocês terão acesso por um ano. A forma de pagamento é totalmente confiável, porque é tudo lá pelo site da Hotmart. E a partir de agora eu estarei divulgando todos os links. Então, se você quiser comprar, adquirir com essa condição especial de lançamento, é só vocês conferirem o link que eu vou estar colocando na minha bio e também o folderzinho que eu vou estar postando dele aí, tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar aqui no WhatsApp, que eu terei o maior prazer em ajudar vocês a entender como que funciona esse treinamento e se ele é, sim, ele é direcionado para você e se você vai conseguir suprir as expectativas que você tem com ele, porque, sim, ele vai. E o valor, sério, essa condição especial de lançamento, gente, é menos do que você ir ali comer um lanche na rua. Só vou dizer isso para vocês. Então, se vocês não conseguirem fazer esse investimento para mudar a vida profissional de vocês, eu não sei o que, é que vocês vão fazer. Porque quando eu paro para pensar tudo que eu já tive que investir para chegar até aqui, nossa, eu estou sendo a mãe entregando para vocês esse lançamento a esse preço incrível. E só para dizer para vocês que teremos 7 dias com essa condição especial de lançamento, então é tempo suficiente de vocês procurarem entrar nessa primeira turma, tá? Depois dos 7 dias, o treinamento ele vai ficar aberto para vocês comprarem depois, mas esses R$ 200 de desconto que vocês terão, vocês não vão ter mais. Então, se eu fosse vocês, aproveitava e entrava nessa primeira turma, porque terão benefícios exclusivos. É isso. Queria desejar uma boa noite para vocês. Foi um prazer acompanhar vocês aqui, gente. Obrigado por vocês que me acompanharam esse tempo, que entraram, que interagiram comigo. E eu espero que vocês consigam fazer esse investimento e mudar a vida profissional de vocês. Um beijo grande e uma excelente noite. Encerrar.